Emprego nos Estados Unidos, produção industrial. Aliás, a produção industrial no Brasil cresceu em novembro pela 7ª vez seguida. Mas o presidente Jair Bolsonaro disse que o Brasil está quebrado. Sobre esses assuntos, eu vou conversar agora com o doutor em Economia pela Universidade de Cambridge, Fábio Terra. Olá, Fábio, tudo bem? Tudo bem por aqui, Lex. Muito obrigado pelo convite. Imagina, eu que agradeço a sua atenção. Bom, o presidente Jair Bolsonaro disse que o Brasil está quebrado. O país está realmente quebrado? Não, o Brasil não está quebrado. O Brasil tem, assim como outros países similares em termos de tamanho do PIB, tá? Uma dívida pública crescente e também um grande déficit público, que é, na verdade, o déficit público o que faz a dívida pública crescer. Mas esse crescimento se deu por conta de um fator que é absolutamente incontrolável e descontrolado, de certa forma, que é a Covid. Tá? Então, enquanto não vier uma vacinação maciça que abarque toda a população brasileira, tanto quanto a americana, a gente não vai conseguir fazer com que a economia, no que toca ao setor privado, à atividade privada, retome normalmente a sua dinâmica. Enquanto isso não acontecer, quem vai precisar gastar para poder manter um mínimo de atividade econômica é o Estado. E quando o Estado faz isso, a dívida pública cresce. Então, o que está acontecendo agora é um movimento normal. E o crescimento da dívida pública não significa um Brasil quebrado, tanto quanto o crescimento da dívida pública americana não significa uma América quebrada. Agora, me diga uma coisa. Os Estados Unidos, no dia 20, em alguns dias, vai ter um novo presidente, Joe Biden. Você acha que a relação entre Brasil e Estados Unidos com um novo presidente norte-americano vai melhorar? Olha, eu até acho que se nós tivéssemos no Brasil um presidente um pouco menos ao perfil do Donald Trump, as relações, tá, entre Brasil e Estados Unidos melhorariam. Então, para me fazer mais claro, nós temos, tanto em termos, né, daquilo que será para o mundo, e talvez daquilo que pode ser também o relacionamento dos Estados Unidos para com o Brasil ou para com o mundo, uma melhora esperada com o Joe Biden. Por quê? Porque basicamente ele é muito mais globalista e é uma pessoa que faz parte do status quo político, já há muito tempo. E fazer parte do status quo político é muito importante, porque a pessoa não quer enfrentar aquilo que ela acha que é, digamos, diferente do que ela acredita no mundo. Ela sabe que o mundo é diverso e ele vai permanecer diverso, né? O Trump tinha dificuldade, tem dificuldade de aceitar isso. Pois bem, no Brasil, a gente tem uma pessoa que é muito parecida com o Trump. Então, os Estados Unidos melhoram, de agora em diante, mas o Brasil permanece onde está. Então, eu não espero que nós tenhamos muita diferença nas relações entre os Estados Unidos e o Brasil. E essa relação, ela é, em função, né, do tamanho dos Estados Unidos, ela é uma relação desigual. Então, a gente está a reboque das relações diplomáticas e de política externa e econômica dos Estados Unidos. Por isso que eu olho de uma forma relativamente unilateral. Então, a gente poderia ter uma melhora se o presidente aqui do Brasil fosse uma pessoa mais globalista, menos, isolacionista, menos ideológica, aí sim a gente poderia surfar aquilo que vai ser de agora em diante uma mais interessante inserção americana em relação ao que tem sido desde 2016. O Brasil tem dinheiro para comprar as vacinas contra o Covid-19? Sim, o Brasil tem dinheiro, a gente tem a condição, de comprar, tanto se for necessário importar a vacina como produto final, tanto quanto nós temos condições de comprar os insumos, caso a vacina venha a ser produzida efetivamente, por exemplo, pela Fiocruz ou pelo Instituto Butantan, tá? Se elas forem produzidas por esses institutos, nós precisaremos trazer a matéria-prima
tá? Mas, se isso for levar tempo, a gente vai importar a vacina per se. O Brasil tem condições tanto de fazer a importação de insumo quanto da vacina final. Nós temos 350 bilhões de dólares de reservas internacionais, o que nos dá uma grande folga para as nossas relações comerciais com o mundo. E, em termos das finanças públicas internas, por exemplo, a aquisição das seringas de aplicação da vacina, para a organização da logística de distribuição da vacina no território nacional, que é vasto e complexo, nós também temos capacidade de endividamento para isso. E, no final das contas, um dado que é muito importante que se tenha é que a vacinação ela é muito mais barata do que a hospitalização. Então, no fundo, com a vacinação alastrada, a gente está economizando com relação ao que gastamos para poder fazer com que o SUS pague a internação daqueles que se acometem mais gravemente pela Covid-19. Se a vacinação ela é mais barata do que a hospitalização, né, de um paciente, o que está faltando de um ponto de vista econômico no Brasil para começar essa vacinação? Do ponto de vista econômico, não há nada que falte. O grande problema hoje da vacinação no Brasil, de ela não ter se iniciado, é um problema da politização que se fez de toda a questão do coronavírus aqui no Brasil, o que é relativamente semelhante ao que aconteceu nos Estados Unidos, mas nos Estados Unidos, de alguma forma, as instituições são mais maduras do que aqui no Brasil. Então, a gente tem uma série de movimentações republicanas nos Estados Unidos, não digo do Partido Republicano, mas digo das instituições que servem ao Estado, né, que conseguem dar conta de que a vacinação comece tão logo se tem a aprovação pelo FDA da possibilidade de vacina. Aqui no Brasil, por questões políticas, infelizmente, nós criamos um problema primeiro, para fazer os acordos de importação das vacinas. Segundo, a gente não se preparou para trazer, por exemplo, as seringas, né, que permitirão a fazer a vacinação. E a gente também está com uma dificuldade muito grande em termos da logística de distribuição das vacinas no país. Esses não são problemas econômicos. A economia consegue custear todos esses problemas. Já vai mais pela logística, né? Agora, me diga, vamos falar sobre inflação, porque hoje o brasileiro vai ao supermercado e com praticamente R$100 ele mal faz as compras, né? E agora o preço do gás vai subir novamente. O que está acontecendo? É interessante também isso, porque essa questão permite que a gente converse sobre o que é, né, a inflação para o produtor e o que é a inflação do consumidor especificamente, né? Em termos da inflação para o consumidor, essa, por incrível que pareça, embora a gente esteja comentando, né, do supermercado, da cesta básica, essa, em geral, quando a gente considera todos os bens e serviços consumidos pelo brasileiro médio, ela está muito bem comportada. Ela está em alguma coisa em torno de 4,25% ao ano. Tá? Mas quando a gente pega a inflação para o produtor, nós temos um índice bem mais alto que isso, alguma coisa que está girando ali em torno de 23% neste 2020 que recém se encerrou. E por que isso acontece? Né? Isso acontece porque nós tivemos uma desvalorização cambial muito elevada. A desvalorização cambial muito elevada fez com que a gente tivesse, né, que gastar mais para poder comprar $1. E tudo aquilo que a gente precisa comprar para produzir aqui, que é cotado em dólar, se torna mais caro. Então, desse jeito, tudo aquilo que tem qualquer forma de indexação ao dólar, como as commodities, por exemplo, tá? O petróleo, de onde vem o gás liquefeito de petróleo, que é o gás, que acabou de ter um reajuste de preço. A gente teve um outro há pouco tempo atrás, em setembro, que foi o arroz. Tá? O arroz é uma commodity internacional. Em setembro, a gente está passando, né, no hemisfério norte, saindo do verão e entrando, né, no outono, é um tempo mais frio e está na entre-safra do arroz. Quando a gente está na entre-safra do arroz no hemisfério norte, a demanda lá vai aumentar
E por conta disso, mais o dólar elevado, o preço aqui do arroz se eleva. Então, essa é a discrepância, é isso que está acontecendo. A gente está sofrendo os impactos tanto do aumento do preço do dólar, tá? E também há um segundo elemento aqui, que é o aumento de preço das commodities. Tá? As commodities desse ano de 2020, passado ali o auge da crise no primeiro semestre, elas se valorizaram muito, mas muito mesmo. E aí, commodity, né, é um produto que tem preço internacional, o preço que a gente paga no Brasil é muito próximo do preço que a gente pagaria, por exemplo, nos Estados Unidos para adquirir esse produto. Bom, o salário do brasileiro recebeu um aumento ridículo, enquanto que 78% da população no ano passado era contra, ou ainda é contra, o aumento do salário dos parlamentares. Qual que é a matemática que a gente pode usar aqui, Dr. Fábio? De fato, o aumento do salário agora, né, do salário mínimo, que é a grande referência de preço no país, foi primeiro 1.045 e agora a gente teve um ligeiro reajuste, ele deve ir para 1.100, mas ele está muito aquém da variação de preço que a gente acabou de comentar. E essa variação de preço que a gente acabou de comentar, Gleidson, ela é muito forte sobre as pessoas mais pobres, porque as pessoas mais pobres gastam a sua renda para se alimentar. E alimento é, em grande parte, commodity. Então, se a commodity está mais cara, a pessoa que gasta muito de sua renda comendo commodities que o Brasil produz, mas o preço é internacional, ela está perdendo renda, né? Então, aqui a gente tem um problema sério. O Brasil, que já é um país na sua distribuição de renda, né? Muito desigual, portanto, a gente tem muita gente pobre no país, essas pessoas estão se tornando mais pobres. Tá? E essa correção do salário mínimo agora não recupera o poder de compra real. Né? Enquanto que a gente tem, em termos de todos os nossos parlamentares, e aí coloquemos em qualquer nível de governo, seja o estatal, tá, os estados, né, seja o nível federal, inclusive no municipal, os vereadores, seus salários são sempre pagos em dia, são bons salários, eles não são responsáveis, sendo muito honesto, por qualquer problema fiscal que o Brasil tenha. O Brasil, em geral, o Brasil é um país rico, em termos de produção absoluta de riqueza, só que ele distribui muito mal, né? O salário alto, então, dos deputados, senadores, por exemplo, é muito mais um péssimo exemplo moral, tá, em um país tão desigual do que um problema econômico per se. Né? E junto com o salário dos parlamentares, por exemplo, em nível federal, a gente tem um outro problema, que são as recepções indiretas, né? Auxílio A, auxílio B, auxílio C, o que faz, no final das contas, o global da recepção ser muito maior, enquanto o povo está padecendo com um salário mínimo de 1.100, e pior ainda do que isso, tá? A renda mediana do Brasil, aquela que as pessoas mais recebem, é equivalente a R$ 413 por mês. É uma renda de miséria. Tem uma volta à normalidade econômica aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, neste 2020, com o início da vacinação. Tá? O início da vacinação já tem um efeito imediato no comportamento dos negócios, porque ancora expectativas, melhora as expectativas, tem um efeito de médio prazo, né, que é a possibilidade de os negócios voltarem efetivamente ao normal. E com isso, eu acho que a gente pode, enfim, voltar a ter algum grau de esperança de pelo menos um 2022, se não já em 2021, melhor. Bom, eu conversei com pós-doutorado em economia pela Universidade de Cambridge, o doutor Fábio Terra. Obrigado mais uma vez pela sua atenção, doutor Fábio. Obrigado a você, Gladys, pelo convite. Feliz ano novo a você e a todos os que nos veem. Que tenhamos um 2021 melhor do que o ano passado. Olha, muito obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho de sempre. Se você tem alguma sugestão de pauta para a gente, envie um e-mail para nós. É tips@newsupnow.org, tips@newsupnow.org. Muito obrigado mais uma vez pelo seu carinho, pela sua atenção e até o nosso próximo encontro.